E aí, tudo bem com vocês? Nós somos Família Sob Controle, isso mesmo, nosso novo podcast. O novo empreendimento que estamos começando e queremos que você nos acompanhe em todos os episódios dessa grande jornada para trazer um controle familiar para a sua casa. Vamos começar nos apresentando, Linda? Vamos. Então, meu nome é Franco Peixoto, sou mentor de casais e esposo dessa maravilhosa mulher que está aqui do meu lado. Então, eu sou Camila Peixoto e como mulher eu sou multifuncional, né? Faço muita coisa. Nós somos casados há quase 10 anos, temos 3 filhos. Nos últimos 3 anos, acredite se quiser, nós temos Ravi, que tem 3 anos, né, amor? Sim. É lindo, vai passar uma foto dele aí para vocês verem. É um menino feliz, obediente, alegre. Ravi é uma bênção na nossa vida, planejamos e sonhamos muito. Olha ele aí. Esse aí é o nosso rapazão, Ravi, o nosso primeiro filho. Sim. Foi quem iniciou a nossa loucura. 2022, janeiro, ele nasceu. E depois veio Noah, nosso segundo filho. Olha ele aí. Noah, o mais engraçadinho de todos. A gente chama de Zé Gracinha. Pensa. Ele é uma bênção, né? Esperto. A gente fala que tem um adulto morando na cabeça dele, porque ele ainda não ele conversa, mas ainda muito pouco. Né? Se Noah for para a China, ele consegue se comunicar com qualquer pessoa. Ele come, ele dorme, ele visita os lugares. Sabe aquele filme MIB, que tem uns bichinhos pequenininhos na cabeça do povo, que é grande, uns bichinhos pequenininhos? Eu falo que tem um senhor morando na cabeça de Noah. Não é muito esperto. Que ele fala tudo, se comunica de todo jeito, da forma dele. E esses são os nossos 2 rapazes. E temos Bela, sim. Bela chegou. Aí, ó, os 2 menininhos que passou ali. Isso, são Bela. Amigos. Sim, são parceiros. São 2 lindos. São 2 lindos. E chegou Bela. Bela é nossa menina doce, graciosa, gentil, sorridente. Ela é uma bênção. Então, falei que Ravi tem 3 anos, Noah tem 1 ano e Bela, gente, Bela tem 4 meses. 4 meses. E aí você deve estar pensando, foi muito rápido. Ô povo corajoso, somos mesmo. Porque se Sim. pensar muito, não tem. Você que está aí planejando ter filho, saiba que se você planejar muito, seus filhos e se nunca fizer vão muita vir. conta, também não tem filho não, tá? É verdade. Se colocar no papel o quanto você gasta com a criança, você não tem nenhum filho. Você não tem filho não. Filho. Mas quando alguém pergunta pra gente como nós estamos, né? Nós sempre falamos, nós estamos desesperadamente felizes. Não nos arrependemos de ter nenhum deles e se pudéssemos ter uma nova oportunidade de reescrever uma história, teríamos eles de novo, né? Porque a gente começa a descobrir que filhos, eles não dão trabalho, eles são o nosso trabalho, né? O trabalho que Deus confiou pra gente. A Bíblia diz que eles são a herança do Senhor para nós, então nós recebemos esses filhos e amamos muito eles, né? Estamos aí nos tornando pessoas melhores, para sermos melhores para nós, para os outros, para os nossos filhos e para o Senhor. Né? Deus merece a melhor versão de nós. E olha, talvez você está escutando aí agora e está falando assim, misericórdia, 3 crianças pequenas. Eu não estou dando conta dos meios, porque filho é isso, filho é aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Já vou começar aqui logo na linha direta. Todo mundo que chega pra gente repreendendo, misericórdia, como vocês têm coragem, Deus me livre. O meu entender é que a experiência que você tem de paternidade ou de maternidade não é legal, uma experiência muito frustrante. Dá trabalho, filhos? Dá, como nós falamos, dá muito trabalho, mas é extremamente prazeroso. E como nós encontramos hoje pessoas que falam mal, repreendem, Deus me livre, eu que não quero, ou misericórdia. Assim, nossa, nesse mundo vocês têm 3 filhos. Sim, temos filhos. Não vou ter em qual, gente? Vou ter em qual mundo? Em Júpiter? Vou ter em Marte? É no mundo que nós estamos. Então, vamos começar a falar de uma coisa muito importante hoje, né? Hoje nós estamos aqui para falar sobre família sem controle. E calma, você vai entender um pouco sobre isso. Você vai entender um pouco sobre essa família disfuncional, né? Essa família que muitas vezes você não tem vontade de voltar para casa, né? Isso é tão importante, tantas pessoas trabalham às vezes 15 horas por dia e não querem voltar para casa, né? E é triste isso, né? Eu sempre digo que a nossa casa tem que ser o nosso melhor lugar. Se a sua casa não é o melhor lugar para você estar, você tem um problema e você aqui vai ter a oportunidade de aprender a resolver esse problema. Porque a sua casa tem que ser um pedaço do céu para a sua vida.
a sua família é o seu primeiro ministério, é aquilo que Deus te confiou. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Vamos começar falando, explicando o que é essa família descontrolada. Se nós iniciamos esse projeto de família sob controle, então, o que é uma família sem controle? Talvez você vive esse formato de família descontrolada, mas acredita que isso é o normal, que isso é o padrão, que isso é o jeito certo de levar a vida. Porque talvez você veio de famílias assim. Hoje você pode estar casado ou casada, vive uma família totalmente desajustada, mas acredita que é normal viver assim. Porque na casa dos seus pais foram assim, com seus avós foram assim, com toda a sua geração passada, todo mundo viveu essa turbulência. Pior ainda é quando soma com o esposo ou com o marido que tem esse mesmo histórico de famílias disfuncionais. Aí você casa e começa a reproduzir toda a disfuncionalidade da sua família que está sendo reproduzida de geração em geração. Então estamos aqui hoje para abrir os olhos de você que está nos assistindo, para que você identifique aquilo que você está vivendo e comece a mudar junto com a gente aqui do Família Sob Controle. E sabe o que é interessante também? Nós temos o hábito, né, de culpar as pessoas pelo que nós vivemos, né? Às vezes, como o Franco disse, você veio de uma família disfuncional, uma família desajustada, às vezes emocionalmente, financeiramente, enfim. Um formato de família que não é o formato ideal. Você fala, não, mas eu sou assim porque eu vim de uma família assim, né? A Bíblia diz que quando nós somos pequenos, nós somos meninos, nós agimos como os meninos. Mas quando nós crescemos, nós deixamos as coisas de menino. Então, meu convite para você aqui hoje é parar de olhar no retrovisor, sabe? Daquilo que você já viveu, né? Já parou para pensar nisso? Que a gente, às vezes, vive olhando no retrovisor? Eu faço isso porque a minha mãe fazia, eu faço aquilo porque a minha mãe fazia. Eu sou descontrolada emocionalmente porque eu fui criada assim. Eu tenho essa dificuldade porque eu não tive meu pai presente, eu não tive minha mãe presente. Ou eu sou órfão, ou eu fui abandonado. Cada um tem uma história difícil. A gente não está aqui para falar das histórias difíceis que nós vivemos. A gente está aqui para falar o que nós vamos fazer com essa história difícil. Já pensou nisso? História triste todo mundo tem. Então, o que eu quero que você pense é o que nós vamos fazer daqui em diante. Identifiquei, tenho uma família disfuncional, sou totalmente desajustado, minha casa parece um caos, mas e aí? E agora? Você vai passar isso de geração em geração para os seus filhos e que seus netos vão viver a mesma coisa, ou você vai tomar uma postura e decidir mudar de atitude, de pensamento, de forma de falar? Você vai mudar o seu jeito ou vai continuar a mesma coisa? Família Sob Controle está aqui para isso, para te ensinar o caminho dessa transformação familiar, para que você tenha um lar de paz. Outra coisa importante também da gente entender, a gente pensa, nossa, é muito difícil. Ninguém prometeu facilidade, né? Você se relacionar com alguém totalmente diferente, né? Tem uma frase que me acompanha desde quando nós casamos, né? Tem até lá no meu feed no Instagram, diz assim: o casamento é uma escola onde duas pessoas se matriculam para aprender a ser aquilo que elas nunca foram. Pensa em duas pessoas que chegam com duas malas diferentes em casa e precisam ocupar o mesmo guarda-roupa. E isso não é sobre malas e nem roupas, né? Estou falando daquilo que você traz consigo, dos seus conceitos, dos seus valores, daquilo que você aprendeu, porque nós aprendemos muito mais pelo que nós tivemos oportunidade de vivenciar do que aquilo que nós ouvimos, né? Então, assim, não é fácil mesmo. Então, se você não está disposto a pagar um preço pela sua família, nem termina de ver esse podcast. Você não desce com você. Não dá para escutar mais e continuar da mesma forma, sabe? Porque senão a gente fica buscando mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, e a gente não está disposto a mudar mesmo, sabe? A falar assim, não, a partir de agora, como o Franco falou, eu vivi isso até aqui, mas daqui por diante não vai ser assim mais, né? Daqui por diante eu me responsabilizo da minha história. Então eu convido você, mulher que está aqui vendo a gente, você homem, você casal, né? Diga aí pra você, sabe, olha, a minha história é da minha responsabilidade daqui por diante. A minha história não é da responsabilidade dos meus pais, dos meus vizinhos, dos meus avós, é da minha responsabilidade. Assuma, bata no peito e diga, olha, isso é sobre mim, né?
Isso não é sobre o outro. Assim como isso não é sobre o seu cônjuge. Se você está assistindo sem seu cônjuge do lado, não diga assim, nossa, ele tinha que estar aqui para ver isso. Aproveita e já manda para ele, para ele assistir também aí o Família Sob Controle. Para ele, mas tente absorver aquilo que você está ouvindo aqui para colocar em prática através de você primeiro, sabe? Seja a mudança que você precisa ter no seu casamento, na sua família. Às vezes você está procurando um milagre. Eu quero que meu marido deixe, porque geralmente a culpa é sempre do marido ou da esposa, né? Porque meu marido que é assim ou minha esposa que é assim. E talvez você quer que ele deite e acorde outra pessoa, transformado, que um milagre aconteça. Mas algo que eu sempre falo com meus mentorados é o seguinte: Deus quer usar você para gerar o milagre da restauração no seu casamento e na sua família. Todo milagre ele precisa de um canal, ele precisa de alguém para que esse canal se concretize. E o canal que Deus vai usar para gerar o milagre da restauração familiar é você que está nos assistindo. Eu gosto muito de falar sobre a viúva não, também acho que era viúva, a mulher do fluxo de sangue da Bíblia. É uma história muito conhecida, onde ela se arrasta no meio da multidão e toca na orla do manto de Jesus. A orla do manto é como se fosse a barra, né? A barra ali da roupa que ele estava usando. Então, ela literalmente se arrastou e pegou na orla. Ela foi atrás com tudo que ela podia. E de Cristo saiu o poder. E aquela mulher foi curada. O que eu quero te ensinar com isso? Você vai precisar dar o seu melhor, se dedicar. Vai ter dias em que você vai chorar, vai ter dias em que você vai querer terminar, vai ter dias em que você vai estar desesperado ou desesperada. Vai ter dias que você vai querer gastar seu réu primário. Mas não desista, não desista. Seja o canal de bênção dentro da sua casa para que o milagre da restauração, para que o controle familiar chegue em você. Vamos então para os pontos que vamos falar aqui hoje? Vamos. São 7 pontos. E o que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Não é número profético, não é numerologia, nem nada. São só 7. Podiam ser 5, 4, 2, 20. Escolhemos 7. 7, porque senão não ia virar um podcast, não. Ia virar um longa-metragem. A gente fica aqui, 8 horas, 10 horas de live seguidas. Mas queremos que você Tudo bem que tem gente que assiste um podcast de 8 horas. Não é o meu caso, querido. Eu não consigo. Gente, fragmenta. A produção está aqui dizendo que assiste podcast de 8 horas. Eu não. Eu assisto e ainda coloco um pouco para acelerar. Porque, afinal de contas, eu tenho 3 filhos para criar, gente. Um marido para amar e uma casa para organizar. Não, essa frase é bonita. Fala aí para o pessoal aprender. Fala aí. Eu tenho 3 filhos para cuidar. Uma casa para organizar e eu tenho um marido para amar. Meu Deus. Então tem que acelerar, entendeu? É isso aí. Vamos começar? Bora começar então com o nosso primeiro tópico? Né? Mas vamos falar de algumas coisas que nós separamos aqui muito importantes para a gente entender as características de uma família sem controle. Uma família disfuncional. Vamos lá? Vamos lá. A primeira característica é o seguinte: são prioridades não estabelecidas. Em uma família descontrolada, uma família disfuncional, não existe alinhamentos de prioridades. E a primeira grande dificuldade, eu já vou jogar logo aqui uma bomba, é o quê? O homem que coloca a mãe como a pessoa mais importante dentro do relacionamento. Não, primeiro é a mãe. Porque mãe só tem uma. Geralmente a mulher também fala, né? Não, porque mãe só tem uma. Meu marido deixa pra lá. Mas minha família, meu pai, minha mãe são minhas prioridades. Quando você estabelece essa prioridade colocando outra pessoa no lugar do seu cônjuge, começa um grande conflito dentro do seu relacionamento. O que você acha, Nina? Então, olha, vamos olhar para o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós vamos deixar o pai e a mãe se unir, né, ao nosso cônjuge e nós vamos tornar uma nova família. A partir do momento que você se casa, você constrói um novo núcleo familiar. Núcleo é aquela parte principal da célula. Você está lembrando de quando você estudava biologia? Olha, você vê, tá vendo? Menina, aí eu... Sabe? Foi ó... Fui lá longe, nem me lembro. Lá no túnel do tempo. Quando? Do túnel do tempo. O núcleo familiar, vamos lá. O núcleo familiar é aquela parte muito importante da célula, né? Então, vamos pensar que o núcleo familiar é ali o nosso cônjuge. Eu e o meu cônjuge somos o nosso principal núcleo familiar. E toda a célula são os nossos familiares.
Então a gente precisa entender isso, que a partir do momento que nós nos casamos e decidimos ser uma só carne, esse núcleo familiar que nós estávamos inseridos, os nossos pais continuam no núcleo deles, mas nós construímos o nosso núcleo familiar. Houve uma multiplicação de células. Então, isso não quer dizer que nós vamos abandonar os nossos pais. Isso não quer dizer que eles não são importantes. Isso não quer dizer que isso é falta de honra, entendeu? Eles vão continuar sendo ali os nossos familiares. Mas agora nós começamos uma nova família quando nós nos casamos. Porque, é bom lembrar disso, família não é só quem casa e tem filhos, tá? Se nós nos casamos, nós já somos uma família. Que podemos ter filhos ou não. No nosso caso, nós temos filhos, dois, nós já falamos. Então, você precisa pensar sobre isso, sabe? Eu não vou desonrar os meus pais, mas eu preciso entender que o meu cônjuge é o meu núcleo familiar. Então, primeiro eu preciso olhar para o que aquele núcleo precisa, né? E estar disposto a escolher o que é melhor para os dois, aquele núcleo familiar, né? E não para os nossos familiares. Entender que, olha, os meus pais se conheceram, tiveram a sua família, no caso gerou eu e a minha irmã, e fizeram as escolhas de vida deles. E agora chegou a hora em que eu me casei com Camila, a minha esposa, e vou construir a minha família. E que decisão maravilhosa que ele tomou de casar comigo, viu? Porque, com certeza, olha, Deus comigo foi Deus bom. Foi bom, mas com ele Deus foi maravilhoso. É verdade. Aplaude de pé, igreja! É isso aí. É o seguinte. Peraí, deixa eu terminar com o raciocínio. Então, assim, entender que eu saí de casa. No caso, eu deixei os meus pais. Hoje, os nossos filhos um dia vão embora também. Quem vai ficar? Só nós dois. Porque eu não vou deixar meu marido viúvo. Não posso. Se a minha prioridade for os meus filhos, e quando eles forem embora? Porque a linha é essa, eu não quero filho velho barbado morando aqui dentro de casa dando despesa. Então eles vão crescer, eles vão construir a família deles. E aí, quem fica? Somos só nós dois. Fica então, o início do núcleo familiar, entendeu? Se a prioridade não for a gente, e quando os filhos forem, e aí? O que vai acontecer? Muitos casais hoje têm problemas quando os filhos saem de casa, porque eles não sabem mais se relacionar. Se tornam dois estranhos. Viviam para os filhos cresceram, foram embora, tornaram os dois. E pasmem, mas talvez isso aconteça com você. Muitos casais se divorciaram depois que os filhos saíram de casa, porque não sabiam mais viver um para o outro, só viviam para os filhos. Aí agora as mulheres dos filhos ou das esposas que sofrem com uma mãe totalmente possessiva. A gente falou de ninho vazio, né? A síndrome do ninho vazio, né? Os filhos vão, como os pássaros vão, deixam o ninho e os pais ficam. Mas eu também quero falar um pouco sobre a nossa vivência aqui da questão das prioridades com filhos novos, né? Como nós falamos, nós temos 3 filhos. E existem estudos que dizem que a maioria dos casais se separam nos 2 primeiros anos dos filhos. E por que isso? Porque nós estamos estabelecendo, quando isso acontece, né, na grande maioria das vezes, nós estamos estabelecendo prioridades diferentes. Uma coisa são necessidades, né? Nós temos filhos e eles têm necessidade, que nós possamos cuidar deles, acalentá-los, amamentá-los, trocá-los, sim. Mas eles não podem ser a nossa prioridade. E aqui, já que o Franco começou a falar aí, né? Eu vou jogar essa bomba, vou jogar outra bomba aí para as mães, para as mulheres. O lugar do seu filho dormir não é no seu quarto. Eita, bum, agora explodiu. Camila, cama compartilhada com criança até 15 anos de idade. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que até os 6 meses, os filhos, ou até 1 ano, acho que até 1 ano, ou 6 meses, não sei, os filhos devem ficar, né, sob a nossa supervisão. Sim, não estou discordando deles, mas estou dizendo para você o seguinte: se você deixar o seu filho no seu quarto, o que vai acontecer? Você vai perder toda a intimidade que você tem com seu marido. Eu não estou falando sobre sexo, mas também pode ser sobre isso, né? Você não vai ter um momento simples mais de carinho, de cuidado, de afeto, porque o seu filho está lá o tempo inteiro, sabe? O lugar do seu esposo não é no colchão no chão do seu quarto quando seu filho é recém-nascido. Eu não abro meu lugar na cama. Aqui em casa tem essa. Meu lugar na cama, eu vou sair da cama para menino vir dormir. Não. Sai não. É difícil, gente, é difícil. Talvez sua família, isso funciona na sua casa. Deixa nos comentários aqui depois
sobre o que você pensa sobre isso. Essa é a nossa opinião e aquilo família, que dá certo como pra diz gente. A nossa família, nós temos um casal de amigos que diz como? Cada família é uma família. Mas pensa o seguinte, quais problemas você tem enfrentado por conta disso? Isso, quantos homens, né, saem das camas e dão para os filhos, e das camas eles vão para o sofá, e talvez o sofá eles vão para a rua, sabe? E também a gente não pode deixar, sabe, que a maternidade ela venha matar a mulher que existe em nós. Sabe, aquele lugar ali, o seu quarto, né, a sua cama, é um lugar de vocês dois. Então, pensa nisso com muito carinho, sabe? Hoje nós temos tanto acesso a tantas coisas, a gente tem babá eletrônica, né, que nos ajude. Não estou falando para abandonar seu filho e não ter cuidado com ele, não. Mas é porque é trabalhoso deixar um filho em outro quarto. Porque todas as vezes que ele chorar no início, vai ter que levantar, você vai ter que levantar. O que a gente faz aqui, né? A gente escolhe levantar. Né? A gente escolhe levantar. E eu vou te falar uma coisa, eu não vou feliz não, tá? Ninguém chorando de noite, eu não vou. Assim, amor, nossa, olha que mundo encantado, chorando, né? Vai lá. A gente levanta e fala, nossa, vamos lá, a criança chorou, vamos feliz pegar a criança. Não. Mas o nosso quarto é o nosso quarto, sabe? Ó, Camila, eu fiz cesárea, é difícil levantar. Ah, eu também, Thaís, inclusive. Mas a gente decidiu, foi algo que nós acordamos desde o início, antes dos meninos chegarem, né, dos filhos. Precisa ser sobre nós dois, aquele quarto. Então os meninos brincam lá, a gente vai lá, às vezes acorda todo mundo, traga todo mundo pra cama brincando, né, de manhã, mas à noite o lugar do seu filho dormir é no berço e na cama dele. É seguro pra ele, mas isso é assunto para outro dia, né? Senão a gente vai ficar aqui, um dia vamos fazer um podcast apenas sobre filhos, criação de filhos e por aí a gente vai. Maternidade, vamos fazer um podcast. Mas hoje você já entendeu, né, que a prioridade da sua vida, no caso do homem, tem que ser a esposa e não a sua mãe ou seu pai. E também os filhos precisam ter o lugar de filhos. O homem, não, a mulher não pode colocar o filho como prioridade e nem o homem colocar os filhos como prioridade. Você é pai, mas você também é marido. Primeiro você foi marido, depois pai. Você, mulher, primeiro é esposa e depois você é mãe. Pense sobre isso aí, depois coloca nos comentários o que você pensa sobre. Então a gente falou das prioridades e vamos falar de uma coisa também bem importante, né? Diálogo, sabe o que é diálogo? Diálogo é uma conversa entre duas pessoas, sabe? É uma conversa respeitosa. Diálogo é uma conversa onde um fala, o outro escuta, o outro emite a sua opinião, mas a ausência desse hábito no relacionamento, da comunicação, é muito perigosa, muito perigosa. Por quê? Porque eu brinco, às vezes eu falo com o Frank assim, eu sei o que você está pensando. Você não precisa dizer, eu sei o que você está pensando. Mas tem hora que eu não sei, né? Algumas poucas vezes eu não sei, porque a maioria das vezes eu conheço esse sorriso, esse olhar, eu sei mais ou menos o que ele está pensando. Então, convidar você para olhar para sua casa e agora. Qual o tempo que vocês têm para conversar? Né? De conversar de todas as coisas, né, amor? Tem uma frase que diz, quem não se comunica não se relaciona. Então, dentro do casamento... Eu achei que essa estubica. Tem essa também. Mas em relacionamento, quem não se comunica não se relaciona. É verdade. Por quê? A comunicação é o que vai nos manter unidos. Sim. Podemos conversar sobre coisas do dia a dia, alinhar nossas dificuldades. Sim. Pensa para você ver. Não sei se você é da época dos 3 segundos. Lembra o telefone, 3 segundos? Velho. 3 segundos? E a pessoa, então, que tinha uma namoradinha, tinha lá no seu caso... Eu sou muito nova, não é da minha época, mas aí você pegava, né, pegava o telefone e ficava lá. Oi, como é que você tá? Se passasse de 3 segundos, para você que é mais novo, está assistindo aqui com a gente podcast, se passasse de 3 segundos, começava a comer seus créditos. Então, até 3 segundos... Porque o telefone tem uma boca que comia seu crédito. Passou 3 segundos, crau, comia 50 centavos, entendeu? Então, assim, passou até 3 segundos, não cobrava. Então, tinha gente que conversava horas nos 3 segundos. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Como é que foi o dia? Parecia aqueles rádio-toque com defeito. Então, a pessoa conversava. Só que depois de um casamento, não consegue mais ter essa comunicação. Porque o mesmo telefone, também, que é um dos grandes vilões, começa a tomar o seu lugar de comunicação.
Aqui em casa, até o momento que estamos gravando esse podcast, nós entramos em acordo, estamos durante um tempo sem televisão, até para as crianças, e tem sido um desafio. Mas tem sido uma bênção, tem sido bom, né? Tem sido. A gente já tem uns 15 dias, né, que nós estamos sem TV, rede social restrita, e olha que Franco trabalha com rede social. E o que a gente entendeu com isso, sabe? A gente fica lá rolando feed, cuidando da vida dos outros, vendo informação da vida dos outros, que não acrescenta na nossa vida. E a gente perde a oportunidade de se relacionar com quem está dentro da nossa casa, sabe? A gente já não lê livro mais, né? A gente já não ri mais, conversa, deita no chão e olha o céu. Então, esse nosso mundo moderno, esse mundo digital, né? Ele tem tomado muito dos nossos relacionamentos. Os relacionamentos pessoais. Às vezes é mais fácil você mandar uma mensagem para o seu cônjuge do que falar com ele o que você quer falar. Quando você tem uma boa comunicação dentro de casa, você consegue perguntar, por exemplo, Camila foi fazer ali uma drenagem. Perguntar aí, meu bem, como é que foi? Foi bom? Em conversar sobre isso, em perguntar como foi o dia, o que fez, o que não fez, se foi legal, o que não foi legal. É o se interessar pela vida do outro. É o seguinte, eu casei com essa mulher maravilhosa para viver com ela todos os dias da minha vida. Então eu preciso me interessar pelo que acontece na vida dela. Hoje mesmo vai fazer o cabelo, toda linda. Ela não anda, ela de cima. Meu filho falou assim, nossa mãe, a sua unha está linda. Então assim, se eu chego, pergunto, né, linda, como é que foi, interessar pelo que aconteceu, ver o que mudou, mesmo que seja um pouco difícil, assim, você perceber algumas coisas, mas, assim, finge que você percebeu. Mas sem a comunicação, você perde esses momentos prazerosos de se interessar pelo que o outro. Talvez o seu marido teve um dia cansativo. Então pergunta a ele como foi cansativo, o que você fez, como é que foi. Atualmente também que ele pode se abrir e desabafa um pouco, já que ele tem confiança em você. Para o homem também é a mesma coisa. A sua mulher quer ser ouvida. Presta atenção, a sua mulher quer ser ouvida. Ela precisa de alguém para conversar. E você sabe disso, que a sua mulher conversa mais que papagaio novo. Então ela precisa de alguém. É assim? Essa pessoa é você. Essa pessoa é você. Às vezes Camila fala, amor, você já está dormindo? Não, amor, vamos conversar. Eu falei, vamos conversar o quê? Meia-noite? Meia-noite? Eu vou relatar para vocês algo que aconteceu. Esses dias, ela estava lá e falou assim, ai amor, meia-noite já dando 1h da manhã, os meninos tudo dormindo, a gente caçando um sossego. Ela, ai amor, você podia fazer uma massagem dos meus pés? Eu falei, meu bem, não estou com disposição agora nenhuma. Falei, amor, eu tô te pedindo pra fazer uma massagem nos meus pés. Meia-noite, daqui a pouco os meninos estão acordando 5h30 da manhã, pelo amor de Deus. Mas ela queria conversar. Nesse dia eu não conversei. Nesse dia não deu. Mas quando você tem uma rotina alinhada com conversas, com experiência, sentar na mesa, café da manhã, almoço, jantar, seja lá qual horário que ficar bom para vocês, conversem, sabe? Falem do dia, riem das coisas bobas, fofoquem, falem da vida dos outros. Não, a gente não fofoca. Não, vai falar da vida dos outros, eu vou falar com quem? Vou falar com minha esposa. Você viu fulano, meu Deus do céu, você claro. Vou falar com ela, porque é minha confidente, a pessoa que eu confio. Se não tiver comunicação, não tem mais nada. E assim, eu percebo também que essa é uma grande qualidade de Franco. Franco é um excelente ouvinte, ele sabe ouvir, né? Ele pratica a escutativa com excelência. E é algo que eu preciso desenvolver. É verdade. É verdade. Estou empenhada. Amém. Estamos em processo de melhoria. Estamos nos tornando, né? Então, assim, desculpa, amor. A comunicação ela pode ser muito positiva e trazer um alinhamento muito grande para o casal. Sim. Mas também a má comunicação destrói o relacionamento. E a má comunicação não é apenas não falar, mas eu ofender. Eu sou assim mesmo, eu sou grosseiro mesmo. Eu sou desse jeito, eu falo assim. Falta de educação não é jeito de ninguém. Não é jeito de ninguém. Então talvez a sua comunicação tenha sido uma comunicação agressiva, uma comunicação ofensiva. Quantos homens eu já vi que ofendem as mulheres em público, menosprezam a sua esposa. Fala mal da esposa. Fala gente. mal dela. Ou a esposa fala mal do cônjuge.
entende? Em rodas de amigos e tudo mais. Talvez você vive em uma casa onde parece que é um curral, é só coice, um atrás do outro, ou então parece que é um estádio, né? É só cortada, para um lado para o outro, parecendo dois jogadores de vôlei. Então, preste atenção em como tem sido a sua comunicação. Talvez você dá um bom dia para o outro, mas o que tem de bom nesse dia? Né? Então não tem uma conversa boa, mas apenas reclamações, críticas, ofensas. Teve um dia, eu até comentei com o Franco, né? Uma amiga que é casada, né? Ela falou comigo assim, mas você nunca xingou, vocês não xingam um ao outro, né? Eu falei, Xingar? xingar? Mas você Não. Mas você nunca xingou seu marido? Não. Ele não te xinga, não? Eu falei, não. Gente, a gente sai da casa da gente, da mãe da gente, do pai da gente, da casa que a gente morava, enfim. Pra gente se casar com alguém que vai te xingar. Não, você tá no fim do mundo. É. Quando uma pessoa começa a usar palavras chulas, palavrões, você Deus. é isso. Não vamos dizer as palavras para não sermos bloqueados no YouTube, no nosso primeiro podcast. Primeiro podcast, nós vamos ser bloqueados pelo YouTube, não. Mas você sabe as palavras ofensivas que você usa com seu cônjuge e que você não pode usar com ele. Ah, mas ele fala comigo, você não precisa reproduzir. Não, Lembra que nós falamos que você é a pessoa que Deus vai usar? Sim. Então começa a mudar a sua comunicação. Se o seu cônjuge vem de uma forma ofensiva, vai de forma passiva. E isso não é ser tolo, e isso não é ser uma pessoa, não sei qual palavra que eu posso usar aqui para não ser bloqueado. Besta. Besta pode? Mas, não sei, a gente vai saber depois. Mas, se o outro está vindo com palavras ofensivas, retribua de uma forma contrária e você vai ver que aos poucos isso vai mudando. Já percebeu que a gente tem uma facilidade grande de tratar as pessoas da rua, do trabalho, da igreja, do clube, os vizinhos, com Da muita melhor forma educação? E dentro de casa, nós vamos tratar diferente? É só tiro, porrada e bomba. Misericórdia. Pensa assim comigo, ó. Eu vou tratar o meu cônjuge com toda a educação e respeito que eu trataria o meu chefe no meu trabalho, né? O meu líder, porque hoje a gente não fala mais chefe, né? Porque chefe é índio. Meu líder, eu vou tratar o meu cônjuge da mesma forma e com a mesma educação e respeito que eu trato os meus colegas. A não ser que você seja alguém desrespeitoso, né? Aí não vale. Como se diz meu marido. Quando a gente vai contratar alguém para organizar a nossa casa, eu falava assim, ó, nada a ver, mas enfim, tudo a ver. Olha, cuide da minha casa como você está cuidando da sua. Aí um dia o Franco chegou para mim e falou assim, para de falar isso. Não, pelo amor de Deus. Porque você não sabe como a pessoa cuida da casa dela. Tem mulher assim que é lambona. Na casa dela, como é lambona, mas na casa dos outros pode ser aciada. Então aí você fala fala, isso mais. Cuida da sua como cuida da minha, não chegar aqui tão chiqueiro. Misericórdia. Então não, mas enfim. Então vai. Onde que eu tava? Sobre a gente cuidar melhor do outro, da rua, melhor do que a gente cuida dentro de casa. Então assim, faça essa experiência, olhe para a sua vida, para o seu relacionamento. Se porventura tenha acontecido, você tem a oportunidade aqui de mudar. Se você nunca tinha observado, agora você vai observar. Quer ver um teste simples? Estamos aqui com um copo. Você está sentado na mesa da sua casa. Seu filho ou seu marido, alguma pessoa vai lá e... Derrama e quebra a taça e derrama e quebra. Qual é a reação normal? Faça a sua reflexão aí. Qual é a sua reação? Qual é a reação normal que vocês teriam dentro de casa? Principalmente se for o filho mais novo. Xingar, reclamar, perder a paz naquele momento, porque um copo foi derramado. Agora pensa na visita. A visita chegou na sua casa e a visita derrubou esse copo. Manchou sua toalha e quebrou sua taça. Não tem problema. Não fica aqui, eu vou pegar ali o pano. Essa toalha é velha demais. Não tem problema. Não precisa ficar constrangida. Não, já sequei aqui, tá tudo bem, vou pegar outro copo pra vou você. Trocar sua taça, vou trocar seu prato, fica tranquilo. Aí seu filho tá pensando assim, esse fosse eu. Por que eu trato o outro com uma honra maior do que eu trato os meus? Por quê? É isso aí que a gente precisa pensar e começar a mudar. Vamos embora partir para o próximo? Vamos lá, o terceiro ponto em que você pode identificar se o seu lar é um lar que não tem controle é a ausência de confiança dentro do relacionamento.
Como seria para você, linda, conviver com uma pessoa em que você não confia nem para ir na esquina? Não ia conviver. Porque eu não dou conta de fiscalizar ninguém, gente. Eu tenho muita coisa para fazer, né? E como eu vou me relacionar com quem eu amo e não confio? Não conversa. Amor e confiança, amor e respeito andam juntos, né? E aí a pessoa fala assim, nossa, você não olha o telefone do seu marido? Gente, eu não respondo nem minhas mensagens aqui, ó. Só abrir meu WhatsApp, é triste. Não dou conta. Eu vou fiscalizar o que meu marido está respondendo no telefone. Tem mensagem de 2016 que nem foi aberta ainda. De quando a gente casou, isso é geado. Então, assim, pensa nisso. Eu não conseguia me relacionar com alguém que eu não confio em você. Também não. É muito ruim. Sabe por quê? A falta de confiança vai fazendo com que a outra pessoa comece a inventar histórias na cabeça dela. Sim. O porquê que aquela pessoa está tendo tal atitude. Exemplo, um telefone em que Camila não tem acesso. Por que o Bruno está escondendo? Está escondendo o quê? Por que ele está colocando senha? Por que eu não posso ver? Por que não pode me passar a senha? Aí começa a criar histórias. Aí eu falo assim, mas o celular é meu, é individual. Que você casou. Tem jeito não. Deixa eu te contar, sabe sua individualidade então? Você vivia ela na totalidade quando você é solteiro. Tá no livro de história. Você é solteiro, ficou lá no seu álbum. Acabou. Essa individualidade total, ela não existe mais. Nossa, é verdade. Você divide a cama com alguém, querido. Você divide a toalha com alguém. Às vezes você escova o dente com a escova do seu marido. Às vezes a gente erra. Às vezes tem pessoas que usam a toalha da gente, né? Acredita nisso, amor? É verdade. Tem gente que usa a toalha da gente. Vou pegar minha toalha, tá molhada. E aí, assim, você quer saber da sua individualidade? Quer ver quando ela pega a minha, enrola a cabeça. Pronto. Coloca pra secar o cabelo. Aí eu fico sem nenhuma. Então, assim, esquece esse negócio de individualidade total, sabe? Também esse negócio de direito igual. Vamos falar disso depois, porque isso é polêmico. Porque eu não tinha sutiã, saí aí desfilando em ninguém. Calma. Tem muitos programas ainda pela frente. Muitas coisas pra falar ainda. Em nome de Jesus, amém. Então, assim, essa tal dessa individualidade, se a gente for querer viver isso na totalidade dentro do casamento, é melhor você não casar. É vida de solteiro. Então, e não existe vida de solteiro dentro do casamento, não, gente. Não existe, não. E a falta de confiança, uma das coisas que ela traz é a falta de paz. Então você se relaciona com uma pessoa que você não tem paz quando ela está do seu lado, porque pegou o telefone, mensagem de quem? Quem é esse? Ou então já pensou dormindo e saindo lá, catar o telefone e tentar destravar, ver a senha para ver o que tem? Misericórdia! A pessoa saiu e você pensa, será que foi para lá mesmo? Será que está lá mesmo? E geralmente, em grande parte das vezes, a falta de confiança no relacionamento foi causado por uma atitude que o cônjuge já teve anteriormente. Seja no namoro, no noivado, até mesmo no decurso do casamento. Foi uma traição, foi uma quebra de confiança e talvez o outro não consegue confiar mais como confiava antes. Mas a pergunta que você tem que se fazer é, será que você tem dado motivos para o seu cônjuge ser tão desconfiado? Será? Porque quando você fala que vai para um lugar e vai para o outro, quando você coloca senhas no seu telefone, quando você esconde coisas do seu cônjuge, você está dando para ele motivos para pensar o que quiser pensar sobre a atitude que você está tendo. Aí quando chega em casa, vira aquele caos. Onde é que você estava? Você foi para onde? Quer ver quando a mulher fala bem assim, ó, eu quero que você me fala a verdade. Quando a mulher fala isso, ela já tem áudio, vídeo, print, e não adianta mentir. E tem testemunha que vai distribuir ainda, colocar o QR Code. E tem testemunha ainda atrás da porta, para que se você falar, já sai umas 15 pessoas, como se fosse um tribunal do júri. Então, a falta de confiança, ela traz essa desestabilização, e você não consegue ter paz. É viver um tormento. Você que vive um relacionamento sem confiança, você vive... Você sobrevive. Atormentado. Você não convive, você sobrevive. É um inferno. Em outras palavras, é um inferno viver num relacionamento assim. E aí, agora, vamos falar um pouco de rede social, porque confiança e rede social andam juntos, né? Mulher querida, amada do Senhor. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E você casou, não foi? Então, assim, ó, meu corpo é do meu marido. E às vezes, né, em algumas situações,
Acontece lá na China, né? Aqui não, né? Aqui no Brasil não acontece, não acontece? Eu acho que não. Acho que não acontece, não. Aqui é o lugar que mais acontece. Acontece, não. Sabe aquela foto pelada na rede social? De biquíni? De bumbum? Sabe aquele decote profundo até a sua alma? Sabe aquela roupa justa a vácuo? Então, muitas vezes, quando há grande exposição do seu corpo, né, nas redes sociais, você está buscando ali curtidas, comentários, você pode gerar no seu cônjuge uma ausência de confiança. Pensa um pouco sobre isso. Você gostaria que o seu cônjuge tivesse curtidas, comentários nas redes sociais de várias mulheres falando dele? Eu não gostaria, querida. Eu não gostaria. Então não dou o meu lugar, né? Não dou o meu lugar. É a mesma coisa também para os homens, Isso. né? Quando se expõe o corpo, você tá... Pra quem andar sem camisa o dia inteiro? Você não é nem fisiculturista. Então, assim, você não trabalha com isso. Então, se expor, o excesso também, Camila falou, né? Que muitas vezes falam só das mulheres. Mas os homens também, né? Mas não ajudam, é né? o mostrar, porque quando você coloca algo assim na rede social, você quer ser desejado, não tem outra palavra não. Quem tem que te desejar é sua Você mulher. quer chamar atenção, você quer ser desejado com isso. Então, com isso, você acaba jogando lenha na fogueira. Então, Não mexa com isso. Se preserve, gente. Se preserve. Na Bíblia fala, né, que devemos fugir de toda aparência do mal. Você bota uma foto lá com a roupa toda... Para quem está ligado nas redes sociais, viu que tem até um pastor todo justo que está mostrando até o que não devia e gerando várias polêmicas aí. Para que esse excesso? Para que esse excesso não é nem vaidade, não, esqueci o nome agora. Essa necessidade de mostrar para o outro que você está bem, né? E nada contra ter um corpo legal, nada contra você se cuidar, porque você precisa de fazer isso, nós precisamos fazer isso. Mas o que eu estou querendo gerar na outra pessoa é desejo? Não basta seu marido te querendo desejar, que as pessoas da rua me desejem? Será que não? Aí gera total desconfiança. Imagina a Camila abrir meu telefone e ter lá um rio de mulher. Curtindo as mulheres peladas. Okay, eu abri o telefone dela e ver só macho. Então, não vai dar, não. Vamos prestar atenção nisso daí, né? Lembra que você não é mais solteiro, você é um homem casado ou uma mulher casada, né? Vamos pro próximo ponto? Vamos. Já estamos caminhando, estamos agora no quarto ponto de uma família desestruturada e agora vamos falar sobre algo bem importante. Não que os outros não sejam, mas que esse é algo, um tabu dentro dos relacionamentos, que é a ausência de alinhamento financeiro. Seu dinheiro é seu dinheiro, meu dinheiro é meu dinheiro, e cada um por si, e Deus por todos. Aí tem uma pergunta para fazer, né? Você casou para morar em república? Você mora em república? Eu não moro em república. Em república, gente, a gente divide as coisas para pagar, né? Você paga isso, eu pago isso. Não. Quando a gente casa não é assim, não. Quando a gente casa, assim, vou explicar para você quando a gente casa. Quando a gente casa, a gente é uma só carne. Quer dizer que a gente tem uma renda só. Então, nós vamos somar a renda fruto do meu trabalho, a renda fruto do trabalho do meu marido, e aí nós vamos ter uma renda. Ou eu não trabalho fora de casa, a minha colaboração é cuidar da minha casa, então nós vamos pegar a renda do meu marido e ela vai ser distribuída para todas as nossas necessidades, para todos os nossos projetos, para todos os nossos investimentos. Entende isso? Olha, gente, é muito importante a gente entender que quando a gente casa não tem o meu dinheiro e o seu dinheiro, né? Quando nós nos casamos, é o nosso. Sabe o meu? Lembra daquela individualidade? Acabou a individualidade. Não tem individualidade mais. Porque o reino dividido não prospera. Uma família financeiramente dividida não prospera. Não existe um sucesso financeiro de um cônjuge do outro, não. Porque se tem alguém descontrolado ali, vai estar todo mundo em algum momento descontrolado. Quantos casos nós conhecemos em que o marido esconde as contas ou endividamento da esposa? Ou investimento. Ou investimento que tem feito, e depois, quando a bomba estoura, aí todo mundo entra no prejuízo. Já tem casos em que eu conheci em que o cônjuge, o homem, ele atentou contra a própria vida porque estava com contas impagáveis. Só que a família não sabia. A família não sabia. É a família mas para viajando, manter
um padrão de vida que tinha antes começou a se comprometer. Até que chegou a hora de pagar a conta. Enquanto todo mundo estava achando que estava tudo muito bem, entraram num buraco sem fundo. Então é necessário conversar sobre dinheiro. E é sobre difícil dinheiro. conversar sobre dinheiro, gente. Não é fácil, né? Talvez a gente falando pode parecer ser simples, mas sabemos que não é. Sobre falar assim, como está sendo a realidade? Vamos lá, pega a fatura do cartão, pá, coloca aqui, quanto que tá? Não é nem o que gastou, com o que você gastou isso? Isso aí pode ir alinhando depois. Sim. Mas saber que agora precisamos pagar as nossas contas. Entender que eu não preciso mais esconder os gastos que eu tenho de Camila, em que podemos planejar a nossa viagem, que podemos planejar os nossos sonhos, que podemos entender aonde que Até estamos onde podemos ir, errando, né? ou aonde podemos juntar para termos mais. Sim. Quando cada um faz o que quer, quando o prejuízo aparece, todo mundo paga o pato. Sim. Então é interessante conversar sobre finanças, conversar sobre dinheiro. E isso dentro de relacionamentos é algo extremamente difícil de ser falado. E aí, talvez você não consiga fazer isso sozinho. Talvez você precise de uma mentora financeira, talvez você precise de alguém que trabalhe com isso. E tá tudo bem. Às vezes não, a nossa geração, ela não foi ensinada a mexer com dinheiro. Nós não somos ensinados na escola sobre educação financeira. Nós somos chique, a produção tá dando água aqui para nós, ó. Valeu, produção, obrigado, ó. Um brinde aí com água. Sim. Então, na escola, nós não fomos ensinados a isso. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Porque nós não precisamos saber de todas as coisas, gente. A gente precisa procurar ajuda quando a gente não sabe. Como eu vou fazer isso? Vamos conversar um pouco sobre isso depois. Pois. Tem uma frase que diz o seguinte, que quando a necessidade entra pela porta, o amor pula a janela. E geralmente quando a necessidade entra é porque não houve nenhum tipo de alinhamento, não houve conversas, não houve reestruturação. Então cada um fez o que quis fazer, aí quando chegou a hora de enfrentar o problema, aí vem as dificuldades no relacionamento. Porque talvez já tenha que mudar para a casa do pai ou da mãe, Sim. de um dos cônjuges. Se não tiver os pais, aí começa a piorar porque já tem filho pequeno, aí começa a passar necessidade, aí o relacionamento vai se estremecendo, jogando a culpa um para o outro e a ladeira abaixo. E talvez é nesse momento em que você está. Então é necessário que vocês se alinhem. Ou se você não chegou nessa fase tão terrível, é bom que você tenha um alinhamento com a sua esposa, em conversar sobre essas questões, em juntar a renda da família para pagar as contas e promover tudo aquilo que vocês precisam durante todo o ano. Mas entendam que sem essa comunicação, a gente não consegue ter controle familiar. E uma vida próspera e equilibrada, né? Fala-se tanto de prosperidade, né, hoje, e a gente precisa entender que prosperidade é a ausência de necessidade, sabe? E talvez seu cônjuge está passando por alguma necessidade financeira que você não sabe, justamente porque vocês não têm esse alinhamento financeiro em casa. Um tá dormindo tranquilo e o outro tá lá pensando, desesperado ai meu pra Deus do pagar céu. o cartão que vem depois cheque, de amanhã. O povo nem tá usando hoje mais cheque, mas né? usa, viu? Usa ainda. O cheque, que não sei o que tem que compensar. O boleto que tem que pagar. Enquanto um tá lá no som do justo, achando que tá tudo bem, o outro tá perguntando, e o cartão, já estourou o limite, tô pagando o mínimo. Sim. Você conhece essa história, né? Então você sabe onde que a gente precisa começar a resolver. Sim. Então, preste bem atenção nisso. Ponto 5. Vamos lá. Ponto 5 é a ausência de colaboração nas atividades domésticas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sim, homem também trabalha dentro de casa. E outra coisa, o homem não quebra a mão trabalhando dentro de casa. Caiu. Volta a mão. Não quebra a mão, não, gente. Arrumar a cozinha não quebra a mão. Lavar banheiro não quebra a mão. Mas lavar a banheira aqui em casa não lavo, não. Já vou dizendo logo aqui. Eu faço tudo com o meu marido. Todo mundo tem o seu limite. Né? Esse é o limite dele. E Camila não passa roupa. Pronto, falei, né? Pronto, falei, tô leve, que você foi falar minhas coisas? Então, é o limite. Isso aí. Eu falei com Camila, não, eu faço tudo, mas banheiro eu prefiro não lavar. E eu falei, e eu não passo roupa. Pronto, Odeio gente. passar roupa. Em casa tem uma lei que foi instaurada aqui na mão. Sim. Não passo roupa.
E tá tudo bem. Viva as mulheres que não passam roupa. Agora, Minha mãe não gosta disso. Como é esse lar desestruturado, esse lar sem controle, quando não há essa colaboração das atividades domésticas? Uma mulher totalmente sobrecarregada. E sim, é um peso que cai sobre os ombros da mulher, onde ela tem que ir trabalhar fora, chegar em casa, dar conta dos meninos e dar conta da casa. Enquanto o rei está deitado. E dar conta do marido à noite. Enquanto o rei está deitado, batendo palma. James, tá aqui, traz aqui o jantar, ou traz aqui não sei o quê, porque eu já trabalhei muito hoje. Como a mulher não fez nada, né? A mulher não fez nada, uma desocupada, estava dentro de casa. Então, homens, vamos lá. Precisamos ter essa consciência em que você mora, você compartilha essa casa. Esse espaço. Você suja louça, você suja muita chão, louça, homem. Você suja as coisas. Então é necessário que você também colabore para que a sua casa esteja em ordem, uma casa limpa, cheirosa, arrumada. Ou talvez você não tenha muito tempo de colaborar para arrumar a casa, também não precisa bagunçar. Né? Vamos falar de bagunça? Vamos falar de bagunça. Se você não tem como arrumar muito a sua casa, você é homem, ajude sua esposa não bagunçando. Não tira as coisas do lugar. Sabe aquele negócio, abriu, fecha a porta? Acendeu a luz, apaga a luz? Abriu a gaveta, fecha a gaveta? Então, isso continua funcionando quando a gente cresce. Né? Não é só quando a gente é criança que a gente aprende sobre isso. E é importante a gente também entender que a Bíblia diz que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Isso é um valor que eu carrego para a minha vida, sabe? Você precisa ter prazer de servir sua família, servir sua casa, servir seu esposo, o esposo servir a esposa. É um privilégio fazer isso, sabe? Se eu tenho muito a fazer em casa, se eu tenho muita roupa para lavar, se eu tenho muita comida para lavar, para fazer, muita louça para lavar, é porque eu tenho muita gente para amar também. Já pensou nisso? Tem pessoas que gostariam de ter uma casa para cuidar, um marido para cuidar, para amar, filhos para cuidar, para amar. E você tem esse privilégio. Então pensa sobre isso, sabe? É muito importante o valor de servir as pessoas. É muito bom eu ver um sorriso. Esse meu marido aqui, uma das linguagens do amor dele é atos de serviço, né? Então, às vezes ele está trabalhando, ele trabalha em home office, e aí quando eu estou em casa, eu venho aqui na cozinha, faço alguma coisa, faço um suco, né? Como é bom. Faço um café e coloco um pãozinho, uma bolacha, bato na porta, né? Quando eu vejo que ele não tô ouvindo a voz dele, ele não deve estar em tal atendimento, bato na porta, ele fala, pode entrar, e eu entro e chego no café, eu encontro ele. Quando eu entrego ele, esse sorriso vem. Eu tô dizendo pra ele, olha, eu te amo, eu cuido de você, sabe? Mas muitas vezes, esses dias mesmo aconteceu, eu tava em casa à noite, bem cansada, eu falei com ele assim, nossa amor, eu tinha que estender roupa lá que tava na máquina. Eu sou tão cansada que essas roupas, as roupas elas são chamadas de infinitas, porque elas não acabam. Você lava, passa, dobra, lava, passa não, lava, arruma, balança elas, estende, pega, dobra, arruma e suja de novo. Já viu Rei Leão? É um ciclo sem fim. Roupas. Roupa. E eu falei, gente, eu vou deitar aqui um minutinho, porque eu tô muito cansada, amanhã eu faço. Aí eu deitei. Quando passou assim 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e aqui em casa nós temos o hábito de deitar sempre juntos, né? A gente não vai pra cama separado, a gente vai junto. Aí eu falei, gente, eu olhei a casa inteira, nada dele. Quando eu desço, ele tava lá embaixo estendendo as roupas pra mim. Ele também tava cansado, né? Mas ele olhou pra mim e ele viu, eu precisava de apoio naquele momento. Ali eles têm roupas da família inteira. E a mão não quebrou, sabe, para fazer isso. E fez com amor, né? E é muito importante para nós mulheres também sermos cuidadas assim pelo esposo, sabe? Suprir, trazer o dinheiro só para casa não resolve as pendências de um lar. Você precisa entender isso. Você lembra de um casal de amigos? Nós temos um amigo que perdeu a esposa faleceu, e ele falou com a gente assim, gente, eu não sabia que ela fazia todas essas coisas. Porque ele trabalhava fora de casa e trazia a renda para casa, e a esposa fazia tudo. Então são muitas coisas que precisam ser feitas, Talvez tem muitos homens que têm a ideia que a mulher está em casa, não está fazendo nada. Está em casa, não está fazendo nada. Mas estar em casa é estar dedicada a uma tarefa que não tem fim.
Gente, a Não pia tem é uma expediente, louça né, atrás que da acaba. outra, uma louça atrás da outra. É menino, menino chora, menino come, menino faz o serviço, tem que troca menino, dá banho, tem que fazer o serviço fora, muitas vezes sai, tem que comprar uma coisa. Então é um serviço também desgastante. Então um homem que desmerece o serviço que a mulher presta para dentro de casa é um homem que ele não valoriza a mulher que ele tem. Se você tem hoje uma mulher que ela está exclusivamente em casa, em que ela trabalha dentro de casa, Glória a valoriza. Deus por isso. Valoriza essa mulher. E se a sua mulher também, ela trabalha fora de casa e também trabalha dentro de casa, essa mulher também merece a sua valorização. Porque ela ainda chega depois do serviço e ela vai para o segundo round. Ela continua o expediente em casa. Sim. Enquanto você está querendo chegar e descansar, ela já está vindo do serviço com a cabeça. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Eu tenho então, que, né, amor? Colaborem, sabe? Veja em que você pode ser mais útil dentro da sua casa, em que você pode ajudar que essa carga não seja tão pesada para sua esposa, sabendo que todos moram dentro da casa. As tarefas precisam ser compartilhadas. Sim. Então, alinhe com ela aquilo que você pode assumir como responsabilidade, seja lavar a louça, tirar o lixo da casa, seja fazer algo que faz sentido para dentro do relacionamento de vocês. Mas tome um primeiro passo para que isso seja melhor e mais saudável para vocês. E olha como isso é importante. Se os seus filhos, né, se os nossos filhos nos veem fazendo isso, né, Franco colabora comigo, eu colaboro com ele, nós cuidamos da casa. Eles aprendem que isso é bom. E aí nós estamos criando homens e mulheres melhores, né, que vão ser cônjuges melhores, gente. Já pensou nisso? Já pensou quão precioso é isso? Vamos melhorar a próxima geração. Você ensinar seu filho sem ter que abrir a boca. Né? Ele aprender pelo exemplo, ele entender como ele deve tratar a sua esposa, como ela deve tratar o seu marido, enfim. Vale a pena a gente pensar sobre isso. E já que começamos a falar de filho, vamos falar mais de filho? Vamos. Somos pais de terceira viagem. Temos autoridade para falar sobre crianças. Isso. E ainda temos muito a aprender. Mas vamos falar do que a gente aprendeu até agora? Vamos. Gente, vamos falar de acordo, porque a gente falou de acordo financeiro, a gente falou de acordo de prioridade, de confiança, de alinhamento, de casa e de filho. Sabe aquele negócio assim, eu não deixo, mas vê com seu pai. Se você já não deixou, não tem que ver com o pai. Se você não deixou, não. Agora, olha, eu falei com meu pai e ele falou não. Mãe, conversa lá com ele. Como é que faz? Tem que pensar que um lar desestruturado, um lar que não tem controle, é um lar onde os filhos reinam para fazer o que querem, quando querem. Talvez é aquele filho mimado, onde os pais não têm controle sobre essa criança. Sim. E aí? Como então criar um ser, criar um homem para ser um homem melhor para uma próxima geração, sendo que nós não estamos sendo bons espelhos para ele? Lembra que nós falamos lá no início sobre repetir padrões de comportamentos passados? Será que os seus filhos, se repetir os padrões que hoje vocês possuem dentro de casa, eles terão um casamento abençoado? Eles terão uma família sob controle? Será que você quer que os seus filhos vivam a mesma coisa que vocês hoje como família vivem? Ou querem algo melhor para eles? Então saibam que se você quer algo melhor para os seus filhos, é necessário que esse algo melhor comece a partir de vocês. Sim. Se eu quero que meus filhos sejam homens melhores do que eu preciso ser esse espelho para essa criança. Se Camila quer que a nossa filha seja uma mulher melhor para a próxima geração, ela precisa ser essa mulher melhor. Agora, quando eles veem dentro de casa uma disputa, um cabo de guerra, mas meu pai deixou. Então eu vou falar com meu pai que você fez isso comigo. Eu vou falar com minha mãe que você fez isso comigo. E o pai depois vai enfrentar a mãe na frente do filho e começa a virar aquela bagunça, aquela desordem. Ele começa a mandar em tudo. Então é filho
colocando pai contra mãe, mãe contra pai, para suprir as suas necessidades. Ou as suas vontades, talvez, Ou as suas né? vontades. Talvez a sua vontade. E aí a gente precisa entender que a gente precisa aprender a dizer não para os filhos, né? E dizer não é fácil. Vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Nós somos cristãos. E logo no primeiro ano do nosso filho, né, na escola, eu lembro que chegou o carnaval na escola. E todo mundo ensaiando. Mas nós entendemos que não é um ambiente para os nossos filhos estarem, porque nós também não estamos, né? E decidimos não mandá-lo para ensaiar, né, amor? E comprar fantasia, enfim. E algumas pessoas, não, vamos, é bonitinho, tira foto. E eu já pensei, ele vai ficar lindinho, né, de fantasia. Mas eu lembrei, olha, como que eu vou falar não depois, se eu falo sim agora? Como que eu vou falar não, agora que você é pequeno você não pode, e quando você é mais velho você pode? Um acordo familiar, sabe? Sim, cada Talvez família é uma família. Para a sua família, a decisão sua é outra. Sim. Mas é esse acordo dentro da família Sim. que precisa existir. Sim. Decisões tomadas em conjuntos. Pode ir, não pode ir, o que vai fazer E ou o que não vai sustentar fazer. isso, sabe? Diante tanto do seu núcleo familiar, que a gente falou, né? No caso, pai, mãe e filhos, quanto com seus familiares. Né, os avós, os tios, os primos, você precisa estar pronto para, no momento de educação e criação dos seus filhos, você sustentar aquilo que você acredita, aquilo que é importante para você. E a criança sabe manipular. Ravi hoje com 3 anos, ele falou, papai, por favorzinho, Por favorzinho, só um pouquinho. Aqui em casa tava uma febre da Patrulha Canina. Aí a gente decidiu cortar, né, a televisão, como nós comentamos. Nas férias, aí ele filmou, papai, por favorzinho, eu tô com muita saudade de Patrulha Canina. Eu preciso, papai, deixa, por favor. O olho merejando. A vontade foi assim, vai lá, só mais um pouquinho. Mas nós decidimos que nós ficaríamos um tempo sem televisão. E então, não filho, só eles, nós também, nós não estamos vendo nada de TV. É verdade. Então, nenhuma sériezinha, nem um episódiozinho. Entende? Como é que a gente começa a negociar entre nós mesmos? Então, vai logo pro extremo. Aí de seguir a Netflix e Instagram só pra não ver o que tá liberando, porque, né? Pra que o que o olho não vê, o coração não sente. Eu já pensei até em cortar a tomada da televisão para ficar mais difícil consertar. Porque tem hora que a tentação chega. Então, assim, tem hora que ele chega trazendo essa manipulação, né? Vindo, chorando, expressando a vontade dele, tentando conquistar aquilo que ele quer, gente. Mas se eu cedo, seja com algo simples ou não, eu vou gerar depois um atrito entre nós. Porque ele sabe, olha, se eu fizer assim... E nós vamos negociar a autoridade com ele, né? Se eu fizer de tal jeito, eu consigo. Então, é necessário ter. Porque muitas vezes a gente cede à vontade dos filhos. Até com rotina, em várias outras coisas que podemos fazer depois, programas específicos sobre isso. Mas em rotina de sono, a criança não quer dormir. Que horas que dorme, que horas que acorda. 11 horas da noite, né? Todo mundo cansado e a criança pulando, parecendo que está assim, louca na vida. 11 horas da noite, gente pode não estar acordado, não, pelo amor de Deus. Mas vocês são muito chatos com a rotina, a gente escuta muito isso, nós somos chatos mesmo, a família é nossa, cada um com seus problemas. É isso aí, aqui em casa, desde cedo, os meninos têm uma rotina muito estabelecida. E os meninos dormem bem cedo. Então aqui em casa, 7h30, 8 horas, gente, já não tem barulho normalmente. Os meninos estão dormindo. Né? E graças a Deus dormem a noite toda até o outro dia. Não, mas vocês são chatos demais. Vocês não saem durante a semana com os filhos à noite? Não, normalmente não. Só são uma exceção da exceção da exceção. Por quê? Porque se eu tenho uma rotina estabelecida, gente, eu tenho uma noite melhor, eu tenho um dia seguinte melhor. Só que isso não pode partir também só da mãe, sabe, ou só do pai. Existe esse acordo. Então nós dois, isso pra gente é inegociável. A rotina dos meninos é inegociável. Existem exceções? Existem, mas é raro. Aqui em casa a gente até brinca, falando assim, a gente não convida a gente para um jantar, não. Convida para o almoço. Convida para um almoço. Para um lanche, café da manhã. Porque imagina, sair daqui de casa com 3 meninos, já 8 horas da noite. Não, gente, eu já cansei só de pensar, não vou não. Não, quer ver os cultos de domingo na igreja, como é que é?
É cenas para um próximo a gente vai, capítulo, porque né? a gente pede filho para Deus, a gente Mas quer levar isso para a vamos. igreja, nós vamos. Estamos a comigo correndo para um lado para o outro, segurando a chave, balançando no meio da Aprendendo o igreja. jeito de segurar esses meninos na igreja, né? Enfim, para não ser um lugar ruim, para ser um lugar bom, mas não posso ser muito O permissiva. povo olhando, tipo assim, criticando, nossa, o povo não consegue controlar e a as gente crianças. lembra, você É porque também não foi tem criança. filho. A pessoa que fala isso é porque uma pessoa não tem filho. E aí eu também quero falar de uma coisa importante, antes da gente passar para o próximo tópico, sobre violência psicológica e física. Gente, como que você quer que seu filho não bata nas pessoas se você bate nele? Ah, mas eu perdi a paciência. Não, nós percebemos que você perdeu a paciência e o juízo. Não também. é sobre o filho, é sobre você. Violência psicológica, como que você grita com seu filho, como você manipula seu filho, você ameaça seu filho, você faz medo no seu filho. E você não quer que ele faça isso com as pessoas e com vocês. Você deve estar pensando, mas você não sabe do meu filho. Gente, o seu filho é uma criança que não sabe lidar ainda com as dificuldades emocionais dele. Isso falando de uma criança pequena, né? Na Hoje, primeira como nós infância, temos. né? Então, assim, ele não sabe lidar com as emoções dele ainda, ele está aprendendo. Gente, o adolescente não sabe, a gente tem hora que não sabe. Não é verdade? Na hora de estresse, você explode. Ninguém nunca explodiu. Levante a mão quem nunca explodiu. Né? E você quer que isso aconteça com seu filho, que ele não tenha uma reação de um choro, de uma birra. Não, é você, pai, você, mãe, que tem que aprender a lidar com isso. Essa falta de paciência é sobre você, não é sobre ele. Então, assim, quer que você pensa muito carinho sobre isso, sabe? Você olha para você, tem tantas fontes maravilhosas. Eu li um livro de uma psicóloga brasileira chamada Thelma Abrão, se eu não me engano, não é? Sim. O nome do livro é Pais que Evoluem. E ela fala muito sobre isso, sabe? Sobre você escrever uma história nova na sua família com seus filhos. E ela fala muito sobre a gente entender as necessidades emocionais dos nossos filhos. Isso virou uma chave no meu coração, né? Isso virou uma chave na forma que eu conduzo os nossos filhos, sabendo de onde nós gostaríamos que eles vão chegar. Tá tudo bem se você não pensa dessa forma, tá joia? Mas essa é a forma que nós entendemos. Falando sobre controle, você não precisa ter o controle do seu filho na base do grito, na base da ameaça, na base do tapa. Não, uma família sob controle é uma família onde você consegue lidar com as situações, contornar as dificuldades, controlando as suas próprias emoções. Porque tem hora que a gente fica nervoso mesmo lidando com a criança. Tem hora que a paciência vai acabando, mas você é o adulto da relação. Lembra é disso? você quem precisa controlar as suas emoções para saber lidar com uma criança que não sabe entender direito aquilo que ela está sentindo. Tem hora que os meninos aqui em casa pronta, quem tem que respirar até 2000 vezes para conseguir resolver o problema, para contornar a situação, principalmente quando está naquele choro compulsivo, até de soluçar. Mas quer alguma coisa que não pode, né? A gente precisa contornar a situação, entendendo as nossas emoções para saber lidar com essa criança. Então, eu sempre brinco dizendo que o filho ele vem para moldar o nosso caráter. Porque se eu sou uma pessoa nervosa, eu vou ter que aprender a ser uma pessoa calma. Se eu sou uma pessoa sem paciência, tenha certeza que o seu filho vai te ensinar a desenvolver essa paciência. Agora, não adianta ser uma pessoa agressiva com uma criança violenta e querer que ele cresça sendo uma criança assim, nossa, que criança dócil, que paz. Olha para essa criança e veja que a paz anjo nela. Não, não vai. Entenda que o filho, ele é o reflexo, ele é o termômetro da casa. Como que está sendo o seu filho? Sim. Vamos fechar esse ponto falando essa frase para você. A criança é o termômetro da casa. Quando você vê uma criança muito agitada, uma criança que dá muito trabalho, uma criança muito birrenta, você consegue entender como é a casa em que ela mora. Então, também quando você vê uma criança tranquila, amorosa, gentil e paciente, você consegue entender como é a casa que essa criança mora. E a pergunta que eu te faço é: como seu filho é? Qual é a sua casa? E como é a sua casa?
Vamos embora para um próximo ponto, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Outro dia. É o último ponto, mas não menos importante, é porque a gente deixou a cereja do bolo para o final. É verdade. Um lar sob controle é um lar onde tem presença de Deus. Um lar sob controle é um lar que tem presença de Deus. Mais uma vez, para você fixar isso Presta bem aqui. atenção. Um lar sob controle é um lar que tem a presença de Deus. Eu não conheço um lar disfuncional, um lar descontrolado, mas a presença de Deus está ali. Não, não existe isso não. Se você vive nesse lar descontrolado, não tem presença de Deus ali não. Porque onde Deus está, a paz. Aonde Deus está, a tranquilidade, a amor, a respeito. A respeito. Se a sua casa não tem isso, não adianta falar, ah não, mas Deus está aqui. Você vive um caos? Não, Deus não vive em meio ao caos. Deus, ele traz ordem ao caos, mas ele não habita no meio do caos. Sim. E aí? A sua casa tem presença de Deus ou não? E queremos falar um pouco de alguns pontos, 2 pontos, para que possa tocar diretamente nessa ferida e fazer doer, para que você pense bem sobre isso e busque a melhora. Quando falamos sobre presença de Deus, falamos sobre algo que é frutos do Espírito Santo. Onde Deus está, tem o fruto do existe fruto, existe a frutificação. O manifestar da presença da presença de Deus traz frutos. É como se Deus fosse uma grande árvore e os frutos é aquilo que nós colhemos para a nossa vida. É como se nós habitássemos na sombra dessa árvore e comêssemos dos frutos que essa árvore dá para a gente. E quais são esses frutos, linda? Quais são esses frutos do Espírito que traz ordem em meio ao caos? Então, esse fruto, na verdade, né? Esse fruto. E aí, vamos pensar assim, ramificações desse fruto. Vamos pensar que é como se fosse uma mexerica, né? Cada um usa de uma forma para ficar mais didática. Vamos falar da mexerica, que é a forma mais usada. Existe um fruto e existem os gomos dele. E são 9 que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que onde o Senhor está, na vida daquele que ele habita, há essa manifestação do fruto do Espírito. É claro que cada um tem a sua dificuldade, né? A Bíblia, ela cita 9 características dessa pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida dela. Existem áreas que nós precisamos ser tratados, existem áreas que nós precisamos melhorar. E eu quero falar deles para vocês. O primeiro deles é amor. Onde o Senhor habita, há amor. Não tem como Deus habitar na ausência do amor. E vamos falar de alegria. Onde o Senhor habita, há alegria. E eu não estou falando de uma vida perfeita. Eu estou falando de saber que a presença do Senhor está com você naquele lugar. Sobre se alegrar com as pequenas coisas. Com as pequenas coisas. Nas coisas simples da vida. Assim, em compartilhar momentos fúteis, mas saber que aquilo dali gera gozo em nós. Paz. A paz. A ausência da paz na nossa vida é algo terrível. Hoje nós vivemos numa geração tão ansiosa, né? Uma geração que é tão imediatista, né? A geração do miojo ali de 3 minutos, nem isso tudo mais, nós conseguimos mais esperar o computador carregar, o celular carregar, nós não conseguimos esperar mais na fila da farmácia, ou enfim. Essa ausência da paz na nossa vida é muito ruim, sabe? E a paz não quer dizer que está tudo bem, né? A paz quer dizer que mesmo em meio à dificuldade eu tenho a tranquilidade de entender que o Senhor é comigo e que Ele está no controle de todas as coisas. E mesmo passando por problemas, e saber que Deus está conosco e que em Deus podemos resolver os conflitos que nós temos em nosso relacionamento. Em ter a paz de poder tomar atitudes ou de tomar decisões em saber que Deus tem conduzido a nossa vida. A paz é poder chegar em casa
e sentir a alegria de poder desfrutar do amor que há dentro da nossa casa. Sim. A longanimidade, né? Hoje nós somos tão estourados às vezes, né? E a Bíblia nos convida para sermos longânimos, sabe? Para a gente não ficar irado com tanta facilidade. Amabilidade. Quantas vezes nós somos ríspidos com as pessoas, né? Ríspido com os nossos cônjuges, e a Bíblia nos convida para ser amável, sabe? Para ser doce. Bondade. Quão difícil é ser bom no mundo que ninguém quer ser feito de bobo, né? Quantas vezes a gente escuta isso, né? Franco, que atende, né, e trabalha com mentoria de casais. Ah, não, ele está me fazendo de bobo, eu estou fazendo as coisas, ele está me fazendo de bobo. Não é sobre isso. Aprendermos a sermos bons naturalmente. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso por nós, né? Não abrir e não mudar o seu jeito de ser por conta de uma dificuldade ou por conta do outro. Ah, não, larguei de mão, não faço mais. A Bíblia nos ensina a sermos bons, a ter a bondade, independente da circunstância em que nós estamos. Nós não podemos ser frutos do meio, mas nós devemos trazer a luz de Deus para o meio em que nós estamos. Sim. Então não vou mudar o meu jeito porque o outro está fazendo tal coisa ou porque eu fiquei triste. Mas eu vou exercer essa bondade, porque é aquilo que eu sou, não aquilo que eu estou me tornando. Sim. O outro gomo desse fruto, né? Outra característica, a fidelidade, né? Você é fiel nos seus relacionamentos? Você é fiel ao seu cônjuge? Você é fiel a um compromisso que você fez com ele diante de Deus quando você se casou? E eu não estou falando somente de traição física, tá? Eu estou falando, a gente falou da intimidade na rede social, a gente falou da exposição na rede social, a gente pode falar da pornografia. Você é uma pessoa fiel, que o seu cônjuge vai compartilhar algo com você, que ele precisa que você ore com ele sem você ligar para as pessoas e contar isso, por exemplo, né? Para o pai, para a mãe, para o tio, para o vizinho, para o amigo, para não estar lá no MGTV antes de você contar, né? Tem um meme assim, não é? Sim. Outra característica importante, a mansidão, né? Como eu tenho aprendido, né? Eu tenho pedido a Deus para me ensinar a ser mansa de coração. Mansa e humilde, como a palavra do Senhor nos ensina. Em tratar o outro com essa mansidão. Sim. Então, aí nós já descartamos, né, as palavras ríspidas, nós já descartamos as palavras torpes usadas, as agressões, em poder tratar o outro com carinho, né? Com carinho, ser manso, em poder ouvir e responder a pessoa da melhor forma possível. Estar presente ali ouvindo, presente, né? Sem ouvindo. O celular, sabe? Sem o celular, ouvir sem o celular, então. E a mansidão aí já pula para algo que, assim, que é bem colado, a mansidão, que é o domínio próprio. O tal do domínio próprio. Que é tão difícil para algumas pessoas eu falo o que pensa, eu sou assim, a pessoa liga isso muito com autenticidade. Fulano é muito autêntico, não. Fulano não tem domínio próprio. Ela não consegue guardar a língua dela dentro da boca. Sim. E ser manso é ter domínio próprio, em saber ouvir, responder da forma certa, ficar em silêncio quando precisa e dar a melhor resposta quando for necessário. E aí? A pessoa olha isso aqui e fala assim, não, então eu tenho que ser perfeito, né? Essa pessoa aí é perfeita. Não. É olhar e ver. Tornar, sabe o que é isso? Tem características dessas 9, eu tenho certeza que tem algumas delas que é presente na sua vida. Mas não é para você ficar satisfeito. Eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho amor. Mas bondade não, domínio próprio, mansidão não. O que te falta é o que você precisa buscar em Deus. O que te falta é o que você precisa desenvolver. O que te falta é o que você precisa ir atrás disso. Não é se contentar com o que tem, é me tornar uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa que não tem o domínio próprio, então vamos começar a exercer o domínio próprio. E Deus vai te dar oportunidades para isso. Fulano é tudo menos manso. Então eu sei que eu preciso exercer a minha mansidão, da forma que eu falo e trato os outros, principalmente os meus. Então aquilo que nós falamos aqui, se tem algo que falta em você, não é para que você possa ficar, não é para que você se justifique, mas é para que você
Corra atrás daquilo que está faltando e melhore como pessoa para a sua família. E como que a gente vai conseguir isso? Gente, tem duas formas: práticas e certeiras. Oração e leitura da Bíblia. Não tem outro jeito. Se você precisa do fruto do Espírito na sua vida, você precisa clamar a Deus por isso, sabe? Você precisa buscar a Deus para isso. E certamente, né, quando você faz isso, volta para o seu coração aquele temor, sabe, do Senhor que nós precisamos ter. E temor não é medo, né? Temor é respeito. Temor é reconhecer quem o Senhor é na nossa vida. Porque uma família disfuncional não vive isso. Mas nós estamos aqui para buscar uma família sob controle. Então, que você entenda isso. Se você quer ter uma família sob controle e não uma família sem controle, Deus precisa fazer parte disso. Isso não é sobre religião. Isso é sobre Deus. Né? Deus precisa fazer parte disso, porque aí nós não conseguimos. Com a força do nosso braço, nós não conseguimos. Com a nossa humanidade, nós não conseguimos. Mas o Senhor pode nos ensinar, né? E nos conduzir para essa conquista. Mas é necessário ter essa busca. Como Camila falou aqui, é oração, é buscar em Deus mesmo aquilo que nós estamos precisando, é ter a leitura da palavra, entender que a Bíblia ela é um manual de regra e fé para as nossas vidas. Então aquilo que eu preciso está ali revelado na palavra de Deus. Então é poder conhecer aquilo que está. É irmos na igreja, porque a igreja nós vamos encontrar também com pessoas imperfeitas que estão procurando se desenvolver. Eu não vou mais na igreja. Estou decepcionado, não vou mais. Toma vergonha na cara, da mesma forma em que você se decepcionou com algumas coisas, outras pessoas também já se decepcionaram com você. Então entenda que a igreja é um lugar onde tem pessoas imperfeitas que vão estar ali, mas todos precisam estar olhando para a cruz em Cristo. E quando nós estamos em comunidade, nos sentimos mais fortes em adorar, em falar, em buscar Deus. Então, o que você precisa começar é buscar mais de Deus. Começo como? Orando. Como eu vou orar? Eu não sei nem como começar. Comece apresentando diante de Deus as suas dificuldades, as suas limitações. E peça para que Ele comece a te ensinar como superar. Faça uma oração simples, dizendo: Senhor, olha, eu não tenho domínio próprio. Meu Deus, eu assisti uma live e eu percebi que a minha casa é totalmente descontrolada. Eu preciso ter um lar sob controle. Me ensina a ser uma mulher melhor. Me ensina a ser um homem melhor. E comece a buscar palavras que vão te fortalecer, que vão te ensinar. Continue nos acompanhando aqui na nossa jornada, para que você também comece a aprender estratégias de reorganizar a sua casa. Mas para isso você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar para estar tomando atitudes diferentes que vão começar a transformar a sua casa e trazer um controle para a sua família. Sem posicionamento é só ladeira abaixo. A sua família vai estar totalmente descontrolada, você vai gerar filhos que vão reproduzir todos os comportamentos que você tem e depois você sempre vai culpar a sua esposa, ou seu marido, ou seus pais pelo que você está vivendo hoje. Menos você. Mas quando você se posiciona, coloca Deus no centro e começa a buscar melhoria, meu amigo, aí deixa eu te falar uma coisa, não tem ninguém que resista a um homem que se posiciona, a uma mulher que se posiciona. O céu se abre, Deus entra em favor e a sua vida muda. É isso aí. E aí, que tal buscar uma família sob controle? Construir isso. Então vem com a gente, nós vamos falar muito sobre isso, assim, em diversas áreas. E nós esperamos vocês aqui. Escreve aí depois nos comentários, nos conte o que vocês acharam. O que vocês querem que a gente fale? Nós estamos nos tornando também pessoas melhores. E tá tudo bem se você não concorda com aquilo que você escutou aqui, com aquilo que você ouviu e viu. Tá tudo bem, eu te respeito. E peço também que vocês nos respeitem, sabe? Porque hoje na rede social é tão difícil isso, né? É tão difícil nós nos posicionarmos. E nós estamos aqui para isso. Então, nós esperamos que sua vida tenha sido abençoada, alcançada, a sua família, porque nós sabemos que família é o projeto de Deus para a nossa vida. E nós estamos aqui nos reconstruindo, né? Todos os dias.
Espero que você tenha aprendido um pouco conosco e que o seu lar comece a ser um lar sob controle quando você se posicionar da melhor forma possível. Obrigado por ter nos acompanhado até este momento. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, no grupo do trabalho, onde quer que você esteja aí na rede social. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a crescer o sob controle, para que essa palavra de esperança possa alcançar ainda mais vidas. Obrigado, coloque nos comentários o que você achou e até o nosso próximo programa. Produção, corta o vídeo, porque agora vamos namorar. Tchau!